Graças ao Senhor. Apocalipse 3, verso 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oramos. Querido Pai Celestial, que está a tua santa palavra, e esta é a verdade, e esta é a grande promessa que o Senhor tinha para esse tempo do fim. Passaram todas as 6 eras, todos esses períodos, até vir o tempo do cumprimento dessas Escrituras. E aqui estamos nós, Pai, diante de tudo isso, Senhor, o tempo que o alarido tem soado, no tempo da 7ª era da igreja. Mas o Senhor enviou um profeta com uma mensagem para tirar o povo eleito de Deus da era, para introduzi-los na palavra. Ó Deus eterno de misericórdia, nos dê graça nesta hora, nos dê entendimento, sabedoria, revelação, e que a palavra possa nos fazer humildes, submissos à tua voz, submissos à voz desse mensageiro, Pai. Nós não queremos interpretação humana, nós não queremos nossas ideias, mas queremos, Senhor, a tua revelação para nós, para que possamos assim cumprir a tua vontade, estar no teu plano divino, ó Senhor, e não queremos errar o alvo. Por isso queremos, Senhor, parar-nos pela palavra, porque a palavra nos defenderá. Ajuda-nos nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo nós pedimos, rogamos nesta hora a bênção da palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja Deus. A era de Laodiceia, né? E este é o diagnóstico da era de Laodiceia, do povo religioso do tempo do fim, né? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, que é o final, o verdadeiro, o assim seja, testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. E ele diz: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, tomara que fossas frio ou quente, né? Então, Mombrana diz que algo que é realmente enjoativo, que causa náusea, é água morna. E o Mombrana diz que essa é a condição do mundo religioso desse tempo do fim. Então Deus não estava contente com essa condição desse povo que serve a Deus, mas também serve ao mundo, ou participa das coisas de Deus e das coisas do mundo, não é frio e nem é quente, né? E ele diz: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, eu conheço isso, conheço aquilo, eu sei disso. Lá o profeta diz isso, lá ele diz aquilo outro, aqui diz tal coisa. São pessoas que estão cheias, pensam que estão cheias, né? Mas tem uma falta. Estou enriquecido e de nada eu tenho falta. Ninguém precisa explicar mais nada para mim. Pastor nenhum vai me ensinar mais, porque eu já recebi. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e
que unja os teus olhos com colírio para que veja. Então esse colírio não é esse que compramos na farmácia, aquele que existia, nem sei, acho que não existe mais, colírio moura, o mais comumzinho, todo mundo usava, caiu um cisquinho no olho. Não, não é esse colírio não. Colírio para que veja. O irmão Branco diz que esse colírio é a revelação para ver a palavra. E eu repreendo e castigo todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você é amado de Deus? Amém. Amém? Então Deus vai sempre te repreender e castigar. Ah, mas eu aceitei Jesus e agora essa luta na minha vida. É Deus. Deus, Ele manda luta, Ele manda prova. Né? E eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Mombrana diz que esse ser zeloso não é aquele zelo do fariseu. Não come isso, não toca nisso, não faz aquilo outro, faz nada no sábado. Não, isso aqui não pode. Não é esse zelo do fariseu. Né? Mombrana diz que esse é um zelo de Deus pela palavra. Amém. Em procurar fazer aquilo que é correto. E o zelo de Deus não é aquele zelo dos fariseus, que eles tinham pecado e queriam apedrejar aquela mulher, porque ela estava no ato de adultério, a lei dizia. Mas eles tinham outros pecados que também eram dignos de morte, porque se não fosse, eles tinham apedrejado ela, porque Jesus escreveu na areia os pecados deles, e quando eles leram o pecado deles que ele estava escrevendo, e ele disse assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Diz que desde o maior até o menor foi jogando a pedra e saindo das costas e foram embora, e não puderam apedrejá-la. Veja, então Mombrana diz que esse zelo que ele está requerendo dos eleitos hoje não é aquele zelo dos fariseus. Aquele zelo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Aí eu vi fulano entregando não sei o que lá na igreja. Lá do portão para fora, você pode entregar, desde que você não faça coisa errada, você entrega o que você quiser lá para fora. Mombrana diz que aqui dentro do santuário não pode fazer comércio, vender livro, vender não sei o que, dentro do santuário. Assim diz a mensagem do profeta. Então nós não queremos zelo denominacional e nem dos fariseus. Nós queremos zelo da palavra, da obediência da palavra. Porque senão a Bíblia diz que a letra mata. E o zelo dos fariseus foi que condenou eles. Por isso Deus enviou uma mensagem para trazer o equilíbrio. O equilíbrio para nós. Né? E eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ora, que privilégio, sentar no trono com ele. E é para isso que nós estamos lutando, né? Para sentar nesse trono. Mas para sentar ali, nós temos que vencer. E vencer, o profeta disse na mensagem: como poderei vencer? Como poderei vencer? Ele disse: vencer significa conservar vida em si mesmo. E para você conservar essa vida espiritual, você tem que ter leitura da palavra. Leitura da mensagem. Você tem que ouvir as coisas boas de Deus. Amém. Você tem que dedicar seu tempo, o tempo também para a consagração nas coisas de Deus. Então isso é conservar vida, né? Na mensagem, no livro das eras, para a era de Laodiceia, mensagem do profeta para a era de Laodiceia, na página 289, ele começa falando sobre, na era de Laodiceia, que a era de Laodiceia, ela começou por volta da passagem do século XX, quando terminou a era de Filadélfia, que era o mensageiro John Wesley. A era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX, ele diz mais ou menos em 1906. Por quê? Porque em 1906, o Espírito Santo, que não caía mais há muito tempo, ele caiu lá na Rua Azusa, em Los Angeles, na igreja de um pastor pentecostal chamado William Seymour, um irmãozinho de cor, um olho torto, né? Era cego de um olho, e ele mais uns outros ministros ali pregavam que Deus ia derramar o batismo do Espírito Santo, e eles estavam crendo naquilo e orando que a promessa de Joel 2 ia se cumprir, e um determinado dia,
De 1906, esse Espírito Santo caiu ali. E houve um grande estrondo, um barulhão. E eles começaram a falar em língua, os irmãos rolavam no chão, e pulavam, e sapateavam. E os vizinhos viram aquele barulho tão grande, e eles viam pelas vidraças daquela janela, um armazém velho, eram pessoas pobres. Não era uma igrejona bonita, uma catedral, não, era um armazém velho, que eles estavam reunidos ali. E eles viam fogo pelas vidraças da janela e chamaram os bombeiros. E quando os bombeiros chegaram lá, não era fogo, esse fogo que nós acendemos ali com lenha ou com gás. Era o fogo de Deus que caiu ali. Amém. E eles viram aquelas chamas labaredas. Né? E aquele povo estava ali. Mas aquele movimento pentecostal gerou os laodiceanos. Porque nós não somos laodiceanos. Amém? Amém. Isso você tem que entender isso, que nós, a noiva não é laodiceana, porque a palavra tirou a noiva de Laodiceia. Mas você pergunta, pastor, e o que é Laodiceia? Mombrana diz que Laodiceia é um estado frio e formal, religioso, mas não aceita toda a palavra. Mombrana diz que essa é uma condição. O espírito de Laodiceia é uma condição. Ser laodiceana é uma condição espiritual, diz o profeta. Né? Então, a era de Laodiceia começou por volta ali. Mas em 1909 nasce o mensageiro. Você diz assim, mas o profeta para a era de Laodiceia? O profeta nasceu em 1909. Mas a era começou por volta de 1906. E até que então, ele ser preparado, crescer, preparado por Deus e treinado, ele começou a pregar em 1933. Mas a mensagem do profeta, a mensagem que viria mesmo, ela veio apenas em 1963. Né? Então, isso nós vamos estudar e compreender como um profeta vai mostrando e ensinando a partir aqui de 1960, quando ele pregou as 7 eras da igreja. Então ele fala das 7 visões que aconteceriam antes da aparição do arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. 7 grandes eventos que aconteceriam no mundo e que todo mundo ia perceber e todo mundo ia ver. O primeiro acontecimento era que Benito Mussolini invadiria a Etiópia cairia aos seus pés. Isso aconteceu. Né? E que ele também chegaria a um fim terrível, que foi seu próprio povo que matou ele. A segunda visão era que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria na Alemanha como ditador e que Adolf Hitler levaria o mundo a uma guerra mundial, né? E que ele também teria um fim misterioso. A terceira visão era relacionada com a esfera política mundial, e o Mombrana diz que Deus mostrou a ele que havia 3 grandes ismos, né? Que era o fascismo, que originou-se na Itália, o nazismo, que originou-se na Alemanha, e o comunismo, que originou-se na Rússia. Né? E que esses 3 ismos se uniria, seria tragado pelo terceiro, e tornaria-se um ismo forte, que seria o comunismo. E a voz que falava para o profeta dizia a ele, presta atenção na Rússia, mantenha seus olhos no Rei do Norte. E a quarta visão que foi mostrada a ele estava relacionado com o avanço da ciência, né, que viria após a Segunda Guerra Mundial. E era encabeçada pela visão de um carro bolha, um carro que havia uma bolha de plástico sobre ele, e aí ele estava andando em altas estradas com controle remoto, e as pessoas tinham as poltronas viradas umas para as outras e elas estavam brincando com uma espécie de videogame, né? E agora nós sabemos que é tablet e coisas mais, né? Então, a quinta visão também, Mombrana disse que era relacionado com a moral das pessoas, principalmente das mulheres, né? Que as mulheres começariam a ficar imoral com as suas roupas vulgares e começaria com o direito delas votarem. Nós temos direito. Elas queriam votarem também. E como elas começaram a votar, as mulheres são mais fáceis de ser tomadas pela vaidade, elegeriam homens que eram bonitos de aparência, mas sem caráter. Né? Então, o Mombrana diz que isso era as coisas que acontecendo. E também
né? Que os homens iam ficando sem autoridade, né? E sem autoridade, e as mulheres iam adquirindo mais autoridade para votar, para escolher, para determinar, e elas iam começar a se despir, tirando as suas roupas e com as roupas imorais, né? E ele viu nessa visão uma mulher que ela estava apenas tipo um aventalzinho na sua frente, com uma folha de figueira, tampando a parte de baixo, e duas coisinhas tampando os seios, né? E o resto não tinha mais nada. E então ele disse que como esta visão eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. E então a sexta visão levantou-se na América a mais bela e, no entanto, a mais cruel mulher. E ela mantinha o povo sob o seu completo domínio. E eu acreditei que isso fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia, possivelmente, uma visão de alguma mulher levantando-se como um grande poder na América devido à votação popular das mulheres. E depois, em outras mensagens, Mombrana fala mais detalhes sobre isso, e ele chega a dizer que ela estava vestida com uma roupa cor de púrpura e tudo mais. E na sétima visão e última visão, foi onde eu ouvi uma explosão terribilíssima. E quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas e crateras e fumaça por toda a terra da América. Né? Então a Bíblia diz que o rei do norte cometerá o rei do sul. Né? Então, irmão Grande diz que baseado nessas visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm vindo alastrando pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, não profetizo, que todas essas visões terão acontecido até 1977. Né? E embora muitos possam achar que esta é uma declaração responsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mas ou semana em que sua vinda se completaria. Portanto, repito, sinceramente, creio e sustento, como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Né? Então, Mombrana explica mais detalhado em outras mensagens, você vai entender que ele não está profetizando. Ele diz, baseado nos meus conhecimentos, eu creio que por volta desse tempo, do jeito que a coisa vai caminhando, a ciência se multiplicando, que todas essas coisas têm para acontecer, vai acontecer até ali. Mas nós sabemos que em 1977, por essa volta, o mundo teve grandes mudanças. Foi quando esse sismo, que em 1933 ainda não tinha começado ainda a Segunda Guerra Mundial, né? não tinha começado a Segunda Guerra Mundial, e esses ismos que o profeta fala, fascismo, comunismo e o nazismo, ainda não tinham entrado completamente em evidência essas coisas, mas por causa do fascismo, o nazismo e o comunismo, então levantou-se no mundo uma necessidade dos países levantarem ditadores para controlar as pessoas, para impedir o comunismo. Foram governos militares quase em todos os países, para poder controlar as pessoas, né, através da força militar. E por volta de 1977 começou a cair as ditaduras militares no mundo. Então foram eventos que foram acontecendo. E as igrejas pentecostais começaram a perder força, começaram a deixar coisas mundanas entrar nela. Por volta de 1977 começou a aparecer um outro movimento no mundo religioso, chamado movimento neopentecostal. Foram igrejas que não tinham aquela sã doutrina como aquelas igrejas rígidas, mas, no entanto, eles faziam muitos milagres, falavam línguas, operavam maravilhas, e não exigia aquela doutrina rígida, não colocava as pessoas, como dizia, né? Colocava as pessoas no banco, não colocava as pessoas na disciplina, as pessoas erravam, faziam coisas erradas, praticavam coisas erradas, crentes mundanos, mas igrejas que oravam e milagre acontecia dentro delas. Esse é o chamado movimento neopentecostal. Né?
Então eventos foram acontecendo e tudo mais. E lembra-se que o Mombrana fala introdução do milênio, né? Mas nós sabemos que Deus também tem a sua longanimidade, né? Longanimidade de Deus. Veja, então esse não é o nosso assunto principal, mas vamos estudar sobre a Era de Laodiceia. Então nós já dissemos aqui como começou a Era de Laodiceia e o que é Laodiceia, que é os laodiceianos. A Era iniciou por volta de 1906. Então Mombrana esteve pregando lá os pentecostais e esteve também pregando no Jubileu Pentecostal em 1956. Ele esteve pregando ali, né, no Jubileu dos 50 anos da descida do Espírito Santo. Só que aquele Espírito Santo que desceu em 1906 sobre as pessoas, né, não foi a mesma coisa que desceu lá no ano 33 da era cristã, lá em Jerusalém, no cenáculo. Aí você diz, mas como? Tem outro Espírito Santo? Como que é esse negócio? Porque aquele Espírito Santo que desceu lá no cenáculo, no ano 33 da era cristã, depois da morte de Jesus, 40 dias ele ressuscitou, 40 dias ele ficou na terra dando instruções aos discípulos. No 40º dia ele ascendeu aos céus e foi envolto em uma nuvem. 10 dias depois, completando 50 dias, que é jubileu, 50 é jubileu, então ele desceu na forma de Espírito Santo. Só que aquele Espírito Santo que desceu lá, as pessoas falavam em novas línguas, falavam em línguas estranhas, só que as pessoas que estavam ali entendiam, cada nação entendia o que eles estavam falando na língua estranha. E como desceu na Rua Azusa, em 1906, eles falavam em língua e precisavam de intérprete. Veja, por quê? Porque era algo ainda incompleto. E o Mombrana chama esse período, esse movimento de a Era Pentecostal. O Mombrana chama esse movimento da Era Pentecostal. Por quê? Porque depois veio a palavra revelada, um mensageiro, conforme Malaquias 4, trazendo uma mensagem para restaurar a fé dos filhos de Deus hoje, a fé dos pais do dia de Pentecostes. E essa mensagem tirou os filhos de Deus que tinham se convertido nesses movimentos pentecostais religiosos, para eles se congregarem na original palavra de Deus. Amém. E então, Mombrana chama esse que saiu dali, Mombrana diz que é a Era da Águia, a Era da Pedra de Coroa. Mombrana chama isso de a Era da Noiva. Isso está na mensagem Eventos Modernos Esclarecidos pela Profecia. Amém. Eventos modernos esclarecidos pela profecia, o Mombrana chama de a Era da Noiva. Então, na mensagem, no livro das Eras, eu quero ler alguma coisa aqui no livro das Eras para que nós possamos compreender um pouco melhor. Na página 292, o profeta mensageiro diz assim: foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Em Apocalipse capítulo 10, do 3 e 4, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidos dos 7 trovões suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. O que estava nesses trovões, ninguém sabe. Mas o profeta não para aí, ele diz: mas precisamos saber. Em 1960, ele diz: nós precisamos saber. Por quê? Porque todos aqueles milagres, e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia com asmo, com vinho puro, com lava-pés, não era suficiente para esse povo que estava ouvindo esta mensagem ir no rapto. Mesmo que tivesse fé para ver milagres, operar milagres, o homem diz que isso não é a fé para ser raptado. Veja. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz as suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente
enviava seu profeta em cada era, onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina. E havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra, Deus sempre enviava seu servo para as pessoas, porém, a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta para Deus. Então Deus sempre operou desta maneira. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a 7ª era, e ele é um profeta. Amém? Como eu disse que aqueles 2 antes eram reformadores, estavam reformando a igreja, para que a igreja, sendo reformada, poderia receber a palavra. Então, ele prova pelas escrituras, E não somente vemos que esse mensageiro viria aqui em Apocalipse 10, 7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes de Jesus retorne. Em Mateus 17, 10, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias vem primeiro? E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro. Ele disse: em verdade, Elias virá. Então ele faz uma profecia para o futuro, virá futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Antes da vinda do nosso Senhor Jesus, Elias deve voltar para uma obra de restauração na igreja. E esse é Malaquias 4, 5 e 6, diz o profeta. Diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia, que é grande para quem é salvo, quem vai subir no arrebatamento, e terrível dia para quem ficar na grande tribulação. Então ele diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida de que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. E ele tem uma obra específica a realizar. E esta obra é parte de Malaquias 4, versículo 6. A razão de sabermos que essa é a sua obra específica e ser feita nesse tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. E quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, Lucas 1,17, e dirá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, o ministério de João Batista, ele converteu o coração dos pais aos filhos. Ele converteu o coração daqueles pais que saíram do Egito, que tomaram a promessa de Deus, aqueles profetas do Velho Testamento que foram obedientes a Deus, a palavra, converteu o coração deles naqueles filhos de Deus daquele dia. Por isso ele veio dizendo: o machado está posto na raiz da árvore, toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada fora. E ele veio mostrando às pessoas que se arrependessem. Ele veio preparando o coração daqueles filhos naquele dia para receber, preparando o caminho para o Senhor. Mas veja que haveria uma promessa. Esse versículo ele é duplo. Então Elias virá primeiro e converterá o coração dos filhos aos pais, que completaria nesse tempo do fim. O Branham diz que num único versículo está uma profecia que se cumpre em 2 partes, com 2000 anos praticamente de diferença. Então todos esses mistérios estavam ocultos, mas seriam revelados no tempo do fim, no tempo de Apocalipse 10, 7. E visto que esse profeta mensageiro de Apocalipse 10 será o mesmo de Malaquias 4, 5 e 6. E ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas, reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos.
Elias clamou contra Jezabel. João repreendeu Herodias, e mulher de Filipe. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. E assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus, nós bem podemos esperar que esse homem seja, em primeiro lugar, autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontramos em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou João. João testemunhou que Jesus viria, e assim esse homem, como João, testemunhará que Jesus vem. E o próprio retorno de Cristo provará que esse homem de fato era o precursor de sua segunda vinda. E esta é a evidência final de que esse de fato é o profeta de Malaquias 4, Amém. Porque o fim do período dos gentios será o próprio Jesus aparecendo. Aleluia. Mas como que ele apareceu? Assim. Como que ele apareceu? Naquela coluna de fogo. Aquele sinal que não tinha aparecido já há quase 2000 anos. Você diz, o que tem a ver essa luz na cabeça de Mombrana? Mombrana disse, aquela mesma luz que apareceu para Saulo de Tarso no caminho para Damasco. E ele estava acostumado a fazer aquilo. Pegou cartas do Sinédrio. Paulo era um jovem ainda, estudado, muito estudioso, mas por sua habilidade, por seu zelo pelo judaísmo, pelo farisaísmo, que era a maior religião do dia, ele alcançou parte no conselho do Sinédrio. E ele pegou carta ali do concílio e ia para Damasco para reprimir a obra de Deus, do Espírito Santo ali. Ele entrava nas casas que reuniam para oração, pegava as irmãs pelo cabelo, saíam arrastando, pegava os irmãos, batia a cabeça deles na parede, faziam eles blasfemar contra Deus. E até que um dia, ele estava na predestinação de Deus, até que um dia ele ia para Damasco, e no caminho para Damasco ele caiu do cavalo. E então, quando ele caiu ali do cavalo, então ele viu aquele clarão, aquela luz, e daquela luz saiu uma voz. Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? Então ele chamou de Senhor. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras, mas de sua forma teológica ou de sua forma farisaica, ele conhecia. Ele sabia que aquela luz sobrenatural não era qualquer coisa. Ele disse, quem é, Senhor? E saiu uma voz daquela luz que diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, mas ele não estava perseguindo aqueles homens, mulheres e jovens? Por quê? Jesus disse, tudo que fizer a um desses pequeninos, fizeste a mim também. Aquela voz disse, daquela luz saiu uma voz e disse, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Então Jesus agora estava em uma outra teofania. Antes ele estava naquele corpo de carne chamado Jesus, mas ele mudou sua forma teofânica. É o que nós vamos ter que estudar para você compreender a abertura da palavra. Você tem que compreender também sobre teofanias, aparição teofânica. Deus mudando de máscara, Deus em morfe. Você tem que compreender Deus em morfe. Por isso que os denominacionais trinitarianos nunca compreenderão a revelação da divindade, porque eles não entendem Deus em morfe. Mas Paulo logo viu que havia algo interessante ali, disse, quem é, Senhor? Se eu sou Jesus a quem tu persegue. As pessoas viram aquele poeirão, o cavalo quando derrubou Saulo, todos ficaram assustados, viram aquele clarão, mas ninguém entendeu aquela voz que saiu daquela luz. Só Saulo. Brana chega a dizer uma mensagem que muitos estão bem perto, pode até ver a luz, mas não entenderão o que a voz disse. Mas graças a Deus, que Deus nos mostrou a luz. Amém. E também entendemos o que Ele está falando. Amém. Aleluia. E Ele nos dê mais revelação para que possamos compreender, para que nós possamos reconhecer. Nós somos predestinados para esse dia, para aceitar essa mensagem da hora. Tomar Deus em sua palavra. Esta mensagem o Mombrana diz que é o caminho provido por Deus para esse tempo do fim, para preparar cada eleito predestinado que está predestinado a ir no arrebatamento.
Aleluia. Então, esse profeta mensageiro. Mas como Jesus aparece em morfe, ele pode mudar de forma. Ele apareceu naquela luz que há quase 2000 anos apareceu para Saulo. Ele disse: eu sou Jesus. Quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Aleluia. Amém. Quando perguntaram ao Mombrana, quando mostraram a ele essa foto com um ser sobrenatural fotografado, examinado pelo órgão de investigação do FBI, maior órgão federal americano, e foi provado por George Lacey, que era o chefe do FBI de investigações de coisas místicas e sobrenaturais. Ele assinou o documento provando que aquilo era um ser sobrenatural, não era uma exposição de uma foto com outra para produzir aquilo. E quando mostraram ao Mombrana, disse: irmão Brana, o que o senhor acha dessa foto? E ele foi bem humilde dizer, ele disse: eu dou graças ao meu Jesus por permitir eu tirar uma foto ao céu. Amém. Então nós temos essa foto do irmão Brana, não é por causa do irmão Brana, é por causa da coluna de fogo. Amém. E agora você tem que entender também que essa coluna de fogo apareceu ali na foto junto com o irmão Brana, porque a igreja ainda estava em Laodiceia, em trevas, porque Laodiceia é trevas. Ainda estava em Laodiceia. Veja, mas porque a palavra ainda não tinha sido aberta. Mas quando a palavra se abriu, quando um novo dia raiou, porque a coluna de fogo aparecia sempre à noite para guiar os filhos de Israel. Mas quando um dia novo raiou, então ele apareceu na nuvem. Um novo dia. Por isso o Mombrana pregou a mensagem Shalom. Veja, mas são etapas, né? Então, e ele diz na página 295: agora esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades mistérios divinamente reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Então aí você tem que entender também a mudança de ministérios. A mudança de ministérios. Por isso há pessoas que dizem: o Mombrana disse isso aqui, aqui onde é que ele falou. Tem que entender a mudança de ministério. E até o tipo de evangelismo que é feito nesse dia. Quando o Mombrana pregou a mensagem, o evangelismo do tempo do fim. Aquele tipo de evangelismo que fazem cartazes, placas e folhetos para entregar de culto de cura divina, acabou. Não sou eu que digo, é o Mombrana que fala. Esse acabou. É igual você malhar em ferro frio. Não dobra, não enverga. Essa tecla não funciona mais. Embora ele continue o mesmo curador, mas esse tipo de campanha não acontece mais. Porque o Espírito de Deus vai mudando de forma, vai avançando. Ele vai avançando. Embora que todas essas coisas estão na palavra. Amém. Só que essas coisas eram para chamar a atenção e era por um tempo. Por um tempo. Porque para a noiva não é esse tipo de coisa que Deus quer. Para a noiva é outra coisa. Mas você diz, o que é essa outra coisa? O Mombrana diz que até mesmo essas orações de colocar a mão na cabeça, o Mombrana disse que isso era para os judeus. Eram sinais para os judeus. E ele diz, não é errado fazer isso. Só que o Mombrana diz que a fé que Deus quer dos eleitos dessa mensagem, hoje, é aquela fé que como ele foi na casa de Jairo, como centurião de Cafarnaum, é essa fé que Deus quer para a noiva hoje. Amém. Amém? Amém? É o que muitas pessoas que passaram pelo movimento pentecostal não conseguem largar isso. Eles não conseguem largar isso. A mensagem veio para produzir a fé perfeita. Amém. Quando o centurião queria que Jesus o abençoasse, Jesus queria ir lá, ele falou assim: Senhor, não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra, amém, que meu criado sarará. O Mombrana diz: isso aqui é para a noiva. É para a noiva.
Mas se nós ficar insistindo, não, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer uns negócios lá, tem que fazer uma campanha de cura divina, a noiva nunca vai chegar nisso, dizer a palavra. Nós temos que entender essas mudanças. A mudança de Deus mudando de formas de trabalhar, né? Por isso, quando a palavra vai se revelando, Deus vai mudando. Nós lemos aqui no domingo passado e falando, lembrando, dizendo que a ciência começou a se multiplicar, e ela se multiplicando, principalmente na última era, mas desde a sexta era de John Wesley, nesse tempo, o mundo houve uma grande revolução. Como nós lemos o Brando dizendo aqui, ele disse, meu avô foi ver a minha avó quando ele namorava, ele foi num carro de boi, ou numa carroça puxada por um cavalo, e disse, meu pai já foi ver minha mãe num Ford modelo T, agora nós temos um avião a jato, e logo nós temos uma nave espacial. Vamos dizer, se a ciência está multiplicando e avançando, ele disse, Deus não está parado também com o braço cruzado. Deus também está revelando da sua palavra. Amém. Deus está avançando. Glória a Deus. Veja, agora, se nós temos uma mensagem da hora, por que nós vamos querer viver na luzinha denominacional, pentecostal denominacional, com o lampião, com um gásinho que tinha que carregar, e ter um cuidado com ele. Se pegasse uma brisa, um chuvisquinho de chuva, aquele vidro quebrava, né? Quando veio a luz elétrica, você quer usar mais lamparina com um paviozinho que faz fumaça? Por isso, a mensagem é algo para ir avançando. Mas não aqui na cabeça só. Com a nossa vida, nosso entendimento também junto. Verdade. Entendimento na palavra, crescendo no entendimento da palavra. Veja. Então, Deus quer isso para nós. Amém. Ele quer que a noiva chegue a essa fé madura. Glória a Deus. Essa fé madura de falar a palavra, mas não eu querer inventar de se eu não tiver fé, dizer assim, fulano, você, assim. Não, isso não é para brincar. Não é brincadeira. Isso é algo que tem que ser inspirado por Deus. Amém. Inspirado por Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Amém? Não estou dizendo aqui que não se deve mais orar pelas pessoas. E se você quiser, qualquer culto que você quiser, eu quero uma oração com unção com óleo. Nós temos óleo ungido para orar pelas pessoas e tudo mais. Todas essas coisas. Diz que é um direito da ovelha ser ungido com óleo pelo pastor. Amém. Mas isso é um direito. E isso é um símbolo bíblico também. Não estou dizendo que oração por peças de roupa não vale. Tudo isso é válido. Tudo isso vale. Mas o está dizendo que à medida que nós vamos crescendo na palavra, nossa fé vai amadurecendo. Senão nós falamos da palavra falada, vai vir a palavra falada, e se nós não termos entendimento, o que é essa palavra falada? Então, por isso, essa mensagem, ele está dizendo, ele faria duas coisas. Segundo Malaquias 4, que era uma operação, um tipo de ministério. No mesmo irmão Brana, ele converteria o coração dos filhos aos pais. Então, ele tiraria as pessoas das religiões, crendo em doutrinas e dogmas feitos pelos homens, e uma delas é a da Trindade, no batismo que não é bíblico, nos títulos de Deus, e colocaria ele na fé dos pais, dos apóstolos, que batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, que cria na unidade de Deus, que cria na Santa Ceia correta, da forma correta e tudo mais. Mas, quando viesse esse câmbio de ministério, essa mudança de ministério, ele faria outra coisa, que estaria operando o ministério de Apocalipse 10. Ele revelaria as quais se revelaria as revelações contidas nos 7 selos. E serão estas verdades mistérios reveladas, divinamente reveladas, que literalmente converterão. Então não é nem o batismo, nem a Santa Ceia, nem saber sobre a unidade de Deus, porque muitos denominacionais são unicistas. Então não era apenas isso, é algo que seria revelado nos selos. Que o Mombrana disse que só o eleito captaria. Amém. Veja. E ele está dizendo aqui então que essas verdades, mistério revelado em Apocalipse 10, isso então converteria literalmente o coração dos filhos aos pais de Pentecostes. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, estou procurando explicar para fazer bem entendido, porque
nós vamos entrar nessa segunda fase, que quando Mombrana, você vai ver, né? Você vai ver, e eu terei que me parar no dia do juízo com o que eu ensino. Pararei lá, porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Também não importa o que fulano fala, se fulano pensa, e diga, porque assim, tinha que ser assim, sim. Nós queremos parar pela palavra. Amém. Pela Bíblia, pela mensagem da hora, né? Trazer toda a palavra para que nós tenhamos entendimento no que nós estamos baseados, aonde nós estamos caminhando, no que nós estamos seguros, no que nós estamos baseando a nossa fé e confiando no nosso rapto, a nossa salvação e a nossa vida eterna. Amém. Aleluia. Então veja, nós não viemos à igreja para brincar de igreja ou para um passatempo ou para nos ver um ao outro, ou apenas isso. Nós estamos tratando de um assunto de vida eterna, é uma questão de vida eterna. Amém. Veja, então, até 1960, ou até um pouquinho mais, Mombrana procurou ajudar, ele pregava nas campanhas, nas igrejas, nas denominações, e quando elas aceitavam a Jesus, vinham ao altar, ele dizia assim, una-se uma igreja, uma boa igreja que tenha o Espírito Santo. Ele sempre dizia assim, una-se uma igreja que tenha o Espírito Santo. Só que quando ele pregou essas 7 eras, nós estamos lendo bem resumido, quando você ler aqui, tem muita coisa que nós não falamos, porque pregamos uma era a cada culto. Você vai ver que o Mombrana, ele bate muito contra o espírito denominacional religioso organizado. E ele bate muito. E ele brada aqui nessa mensagem, ele diz assim, fuja dos muros de Babilônia. Mas primeiro ele diz o que é Babilônia. Ele diz que é o sistema denominacional desse dia. Ele diz, fuja dos muros de Babilônia. E dali em diante ele começa a pregar. E ele diz assim, una-se uma boa igreja que tenha o batismo do Espírito Santo. Ele dizia, antes ele dizia, fica aí na sua igreja, tudo mais, sirva a Deus, procura nascer de novo. Mas ele começa a falar diferente depois. Mas quando vem a palavra aberta a partir de 1963, você não verá o Mombrana mais dizendo isso. Una-se uma boa igreja que tem o Espírito Santo. Ele não vai ficar lá falando mais dessa maneira. Ele vai começar a mostrar que há uma diferença. Que ele trouxe uma mensagem para as pessoas entrarem nela. Amém. Ele começa a mostrar diferente. Então nós temos que perceber e ver esse câmbio de ministério. Por isso ele pregou uma mensagem intitulada Reconhecendo o Dia e a Sua Mensagem. Veja. Então, seguindo um pouquinho mais aqui. Ainda nesta mensagem, na página 305, nós lemos aqui no parágrafo 2º, que esse mensageiro de Malaquias 4, faria 2 coisas, conforme Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, seria o mesmo mensageiro, mas ele tinha 2 tipos de ministério que estariam operando ali. Na página 296 ele diz, e antes de encerrarmos essa sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses 2 pensamentos. Primeiro, esta era tem um mensageiro, o profeta. Apocalipse 10, 7 diz, quando tocar, singular, tocar, não tocarem. Quando tocar, é um homem chamado por Deus, enviado por Deus com uma mensagem para o mundo todo, para chamar para a palavra. Amém. Nunca houve uma era onde Deus deu ao seu povo 2 profetas maiores em uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés, só ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. João Batista veio sozinho. Agora, nesse último dia deve haver um profeta, não uma profetisa. Não é Ellen White, não. Os adventistas agarram a Ellen White, escreveu muitos livros, e bons livros sobre ensinando as pessoas como comerem coisas saudáveis, como não estragar a saúde, comendo isso, comendo aquilo, ensinando crianças e tudo mais. Então, Mombrana ele diz aqui, não uma profetisa. Veja. Embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar revelações de Deus do que homens. Não a profetisa. Não era a Ellen White, e nem a fundadora do movimento do Evangelho Quadrangular. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim, converterá os corações dos filhos de volta aos pais
E há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. E eu contesto esta declaração, diz o Mombrana. Não será uma revelação coletiva. É uma suposição pobre, inválida, em face de Apocalipse capítulo 10, 7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isso é assim, mas eu nego, sobre a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro, profeta maior, que revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha o mistério para converter os corações dos filhos aos pais. Então pode levantar fulano, dizendo que é o oitavo mensageiro, pode levantar esse africano maluco lá, dizendo que ele é um profeta e tal, não sei o que. Pode levantar quem for. E esse profeta, mensageiro, chamado William Mombrana, ele tem a palavra de Deus para a noiva. Amém. Não precisa ninguém acrescentar mais nada. O assim diz o Senhor permanece através de sua palavra, infalível, permanecerá e será vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era. Com base apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. É assim, mas assim, ó, esse detalhezinho aqui não é assim. Esse não é assim, diz o Mombrana. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era, pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura? Isso significa que teremos a palavra uma vez mais como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. E eu lhe direi quem o fará. Será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até esse dia, porque esse homem terá necessariamente um ministério profético da pedra de coroa. Amém. E Deus o manifestará, e ele não precisará falar por si mesmo, Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém. Porque o Mombrana está dizendo que esse profeta mensageiro seria vindicado mais que os outros. Por quê? Porque a própria ciência disse que é sobrenatural. Por que é mais vindicado que os outros? Porque nos dias de Noé, era um profeta com uma mensagem natural para uma era natural. Veja, uma mensagem sobrenatural para uma era natural. Um povo carnal, natural, mas tinha uma mensagem sobrenatural. Só ele ouviu de Deus aquilo, que ia chover. A ciência, a ciência mandou sondas para cima. Fala, sonda? Sim, sondas. Mombrana disse que antes do dilúvio o homem tinha uma espécie de um controle no poder atômico, que ele se perdeu no dilúvio. Se perdeu no dilúvio, vocês dizem, mas como assim? Ué, e aquelas pedras que eles levantaram naquela altura para fazer pirâmides? E todas aquelas construções misteriosas? E o mundo que era chamado, era como a Pangeia, era uma massa de terra com os rios, alguma coisa. E o Mombrana disse que teve um maluco ali que causou uma grande explosão e a terra tremeu tudo e rachou os continentes. E havia mais um que está afundado, que é a Antártida. E então, veja, o Mombrana disse que provavelmente eles tinham um controle sobre o poder atômico, que se perdeu essa tecnologia com o dilúvio. O Mombrana disse que eles lançaram sonda para o espaço e falaram assim, ó, não vai chover. Não tem água suficiente lá em cima para afundar essa terra toda. Vamos ficar tranquilo que esse maluco Noé, ele está apenas dando umas deliradas aí. Ele está dando umas deliradas. Mombrana disse que nem o pastor da igreja de Noé creu, os irmãos não creram, mas tinha alguns que falaram assim, olha, porventura, esse maluco ele é meio estranho mesmo, mas porventura, se ele estiver falando a verdade, vamos construir uns barcos também. Se chover, nós escapa nele nadando também nesses barcos. Só que o barco que eles construíram não era o pedido por Deus. O barco que Deus pediu e exigiu que quem quisesse salvar tinha que entrar no barco que Noé construísse, porque era segundo a palavra de Deus.
de madeira de golfer, uma madeira fraca, da maneira de Deus e tudo mais. Então, quem quisesse se salvar, nos dias de Noé, tinha que entrar pela mesma porta que o profeta Noé entrou. E quem quiser ir no rápido nesse dia tem que entrar pela mesma porta que o mensageiro que Deus enviou nesse dia também entrou. O resto que não quiser entrar pode ter construído barco, e hoje eles continuam construindo seus barquinhos, suas denominações. Nós vamos fazer uma igreja, nós vamos servir, porque nós achamos que é desse jeito mesmo aqui, ó. E Deus revelou para nós, ou sobre uma profecia, vamos fazer também uma igreja também. Vamos lutar aqui, porque nós vamos escapar também dessa grande tribulação, do juízo final. Só que eles estão enganados, porque tem que ser através de um profeta. Amém. Por quê? Porque Deus enviou um profeta, treinou ele, enviou, e Deus considera desrespeito toda pessoa que quiser servir ele e não for através da mensagem desse profeta. Deus considera um desrespeito, um desacato. E a mesma coisa se o governador do estado mandar um secretário ou um assessor aqui na cidade de Cascavel trazer um recado para o prefeito, para o povo da prefeitura, e trazer algo ali assim, 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 ou um engenheiro enviado ali para fiscalizar uma obra assim, assim, eles falam assim, ó, aqui nós sabemos sobre obra, nós não temos a opinião desse enviado do governador. É a mesma coisa, o governador vai ficar furioso, o governador vai achar aquilo como um desacato, a mesma coisa Deus também. Mas as pessoas estão lutando, elas estão fazendo denominação, e daí elas acham que está certo, porque Deus está abençoando, está vendo cura divina e coisa mais. Só que eles esquecem de São Mateus capítulo 7. Senhor, nós queremos entrar aí, porque nós não profetizamos nós no teu nome, não fizemos maravilha no teu nome, não expulsamos demônio no teu nome. Ele fala, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ué, mas não era obra de Deus? É obra pelo Espírito de Deus, mas não se sujeita à palavra. Por isso, para entender essas coisas, tem que conhecer a mensagem dos ungidos dos últimos dias. Aleluia. Eles são ungidos pelo Espírito verdadeiro para fazer obras, mas na alma deles não recebe esse Espírito, porque é a alma que é predestinada por Deus. Salmo 68, versículo 18. Tu subiste ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens e até para os rebeldes, para que o Senhor nosso Deus habitasse no meio deles. Então dons não salvam ninguém, cura divina não salva ninguém. Ah, porque fulano foi curado, a denominação usa muito, porque aconteceu um milagre na vida de fulano, isso, aquilo, outro e tal, aquele milagre fazia daquela pessoa um pregador e tal, porque Deus fez uma obra de milagre e tal coisa. Você vai ver que lá, passando mais na frente, aquela pessoa virou um mundano outra vez, porque ele confiou no milagre que era da carne. Cura de coisas da carne. Quando o Mombrana diz que a cura mais importante é a da alma. Amém. Não que nós não devemos buscar a cura da carne. Porque Paulo disse assim, ó, que te vai bem a tua saúde como vai bem a tua alma. Amém. Nosso Deus é completo. Aleluia. Ele é curador. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele opera milagre, ele faz maravilha. Mas o Mombrana diz assim, uma pessoa pode ser enferma, ter um câncer no corpo, está sendo comido por um câncer. Mombrana diz, e aquela pessoa pode ter a sua alma salva, mano, diz, aquilo é a coisa mais importante. Aleluia. Mais importante ainda. Porque o corpo ele pode ir para a sepultura. E se a alma é eterna, um dia aquela alma está esperando ali. Amém. Na sexta dimensão, um dia a terra, a sepultura, o mar, tudo vai ter que dar de volta aquele corpo. Porque há uma alma predestinada. Amém. Aleluia. Então a denominação coloca mais ênfase na cura de sinais e cura divina e tudo mais. E o Mombrana diz que houve uma proliferação nesse tempo do fim. E muito mais, quando eles viram esse tipo de ministério operar no mensageiro da era, que é o ministério de revelar os segredos dos corações. Mombrana diz que apareceram os imitadores carnais, como Janes e Jambres, quando Moisés e Arão foi ali, e Arão jogou a vara no chão, e a vara tornou-se numa cobra. E aí Faraó falou assim, que truque, meus mágicos também faz. Foi lá, uma vara jogou e fez, ela virou uma cobra. Só que a cobra, a vara de Arão, ela engoliu a cobra dos mágicos de Faraó. Veja. Então, mas você diz, mas não era a vara de Moisés? A Bíblia diz que era de Arão.
Era de Arão, né? Por quê? Deus mandou Moisés pegar a vara, mas Moisés, ele agia como um Deus. E Arão é que fazia as coisas. Arão é que falava para o povo, porque Moisés era gago, né? Então veja, então o Mombrana diz que nesse tempo do fim haveria uma proliferação de imitadores carnais, querendo imitar o sétimo mensageiro, o dom que havia nele. O Senhor manda te dizer que tal coisa, assim, assim, assim. Onde está a pessoa? Onde está? Cadê onde você quer a bênção? Mas o dom verdadeiro que Deus levantou no profeta mensageiro, ele dizia: irmã, você veio de tal cidade, assim, assim, seu nome é tal, seu sobrenome é tal. Não tinha esse negócio, onde está? Não vai querer a bênção? Não vai levantar a mão? Ó, eu vou só mais uma vez, não deixa a bênção passar. Não, o profeta mensageiro não tinha esse tipo de negócio. Porque era um dom verdadeiro, os outros são imitadores. E age fala com certo poder, se a pessoa não tiver relação com isso, ui, como é tremendo isso, ó, Deus falando. Quando o irmão Brana chama isso de um espírito de adivinhação. Um espírito de adivinhação. Aí você diz, é forte mesmo, é o profeta que disse. Aleluia. Amém. É o profeta que disse. Veja, o Brana diz que haveria nesse tempo do fim um espírito parecido com um espírito de discernimento parecido com o verdadeiro discernimento que estava sobre o profeta mensageiro. O Brana diz, com uma margem de erro. Ele sempre ia errar alguma coisa. Mas o Brana sempre desafia, né? Você já leu as mensagens onde ele diz assim, ó, eu desafio a qualquer pessoa a vir e me mostrar aonde alguma vez que eu disse algo sobre a inspiração do Espírito Santo, como profecia, eu disse assim diz o Senhor, que isso tenha falhado. Né? Então não havia margem de erro. Né? Por quê? Porque era vindicado por Deus, era sobrenatural, Deus zela por aquilo que é verdadeiro. Aleluia. Então ele diz, na página 297, ele diz, na metade da página, ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, como entre vós haverá futuro, falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E agora, em cada caso você notará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra. E assim como lhe mostramos que anticristo significa antipalavra, e assim também que esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Por quê? Revela, uma igreja que tem revelação e tudo mais, para juntar gente, para dar dinheiro para eles ficarem ricos. Né? E você já notou como as pessoas que desencaminham outras, mantêm-nas bem perto de si pelo medo? Não vai porque isso, aquilo, outro. Não, porque se você for, você se perde. Não vai que você não vai ter salvação. E mantém as pessoas, amedronta as pessoas para segurar. Eles dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem embora, então resultará em destruição. Eles são falsos profetas, pois um verdadeiro profeta sempre conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo e não dirá às pessoas para temê-lo, ou o que ele diz, mas para temer a palavra. Amém. O que a palavra diz. Né? Note como estas pessoas iguais a Judas estão empenhadas em dinheiro. Elas lhe fazem vender tudo o que têm para dar a eles, aos seus programas. Eles gastam mais tempo com ofertas do que com a palavra. Aqueles que se esforçam em operar dons farão uso de um dom
que tem uma margem de erro, estou lendo agora o que disse que o Mombrano falou, eles se esforçarão para operar um dom, é um dom, o Mombrano disse, com uma margem de erro nele, e depois pedirão dinheiro, e negligenciarão a palavra, e chamarão isto de Deus, e as pessoas irão a eles, e os tolerarão, e os sustentarão, com dinheiro e com defesa também, e crerão neles, não sabendo que é o caminho da morte. Sim, a terra está cheia de personificadores carnais, e nesse último dia eles procurarão imitar o mensageiro, o profeta. Página 298 desse livro das Eras. Você pode ler em casa, pode conferir. Os 7 filhos de Seva procuraram imitar a Paulo. Simão, o mágico, procurou imitar Pedro. Suas personificações serão carnais. Eles não serão capazes de produzir o que o verdadeiro profeta produz. Quando ele disse que o avivamento acabou, eles irão por aí alegando uma grande revelação de que aquilo que o povo tem é exatamente correto e que Deus vai fazer coisas maiores e mais maravilhosas entre as pessoas. E o Mombrano dizendo, aquele avivamento acabou, agora é o avivamento da noiva pela palavra. Amém. O mundo conheceu um avivamento muito grande, com curas, milagres, maravilhas, prodígio e coisa mais, e coisa tremenda, e coisas, milagres e ressurreição, e gente largando muleta e coisa mais, tudo mais. Mas o profeta está dizendo que esse avivamento acabou, agora vai ter um avivamento para a noiva, pela palavra. Amém. Pela palavra. Veja. E esses mesmos falsos profetas alegarão que o mensageiro do último dia não é um teólogo, portanto ele não deve ser ouvido. Eles não serão capazes de produzir o que o mensageiro pode. Eles não serão vindicados por Deus como esse profeta do último dia. É, porém, com suas grandes e soberbas palavras, com o peso de sua notoriedade mundial, eles advertirão o povo e não ouvir esse homem, mensageiro, e dirão que ele ensina errado. E eles estão fazendo exatamente como seus pais, os fariseus, que eram do diabo, porque alegavam que tanto João como Jesus ensinavam o erro. E agora, porque esses falsos profetas vêm contra o verdadeiro profeta e desacreditam o seu ensinamento, porque estão fazendo o esperado como fizeram seus antepassados, quando nos dias de Acabe resistiram a Micaías, e havia 400 deles, e todos estavam de acordo, e por dizerem todos a mesma coisa, enganaram as pessoas. Porém, um profeta apenas, um estava certo, e todos os demais errados, porque Deus havia de entregue a revelação apenas a um. Cuidado com os falsos profetas, porque são lobos devoradores. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, peça a Deus por seu Espírito para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Amém? Amém? Os escolhidos não podem ser enganados. Você entendeu isso? Amém. Não há ninguém que possa enganá-lo. Paulo não poderia enganar nenhum escolhido se estivesse errado. E naquela primeira era de Éfeso, os escolhidos ali não puderam ser enganados, porque puseram à prova os falsos apóstolos e profetas e os acharam mentirosos e os expulsaram. Aleluia. Suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. E o Mombrano diz, amém, eu creio nisso. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Na página 305, o Mombrano mostra muita coisa aqui. O tempo não dá para nós lermos tudo, né? Isso tinha que dividir em duas partes, né? Dividir em duas partes. Porque há uma coisa muito interessante aqui para nós entendermos a operação de Deus nesse tempo do fim e entendermos a abertura da palavra. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e
disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Nós vivemos esse dia pela palavra. A palavra é completa, a palavra tem cura, a palavra tem libertação, a palavra tem solução de problema, a palavra tem solução das causas impossíveis. Aleluia, Senhor. Meu Deus eterno de misericórdia e Pai celestial, ajuda-nos uma vez mais, Senhor, a tomar posse dessa palavra, Pai, a entrarmos, Senhor, nesse terceiro átrio, a entrarmos nessa abertura da palavra. Ó Deus, santifica-nos, ó Pai, por completo, Senhor, a nossa alma, nosso coração, Senhor, a nossa mente, nossos olhos, Senhor Jesus, para que possamos ver o Teu agir, Teu mover nesse tempo do fim, nesta hora, Pai. Mesmo Deus que operou no passado, está operando hoje, o Deus que faz milagre, Deus que faz obras, o Deus que opera maravilhas, Deus que dá livramento, Deus que supre a necessidade de seus filhos, Pai. Meu Deus, muito mais, Senhor, nós queremos que o Senhor supra as nossas necessidades espirituais. Nos conceda, Senhor, revelação. Nos conceda libertação espiritual. Limpa a nossa mente, meu Pai, de todo pensamento, Senhor, que não é de acordo com a Tua palavra, que não provém de Ti, Senhor. Toda obra que o inimigo lança contra nós, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, para que os filhos de Deus sejam vitoriosos nesta hora, e vivam nesta verdade, usufruindo dos benefícios da palavra, recebendo a recompensa por servir a Deus nesta hora, por renunciar ao mundo, renunciar às religiões, renunciar tudo que é mundano, para servir a esse Deus vivo em Sua palavra. Passa nesta noite, Senhor, que Teu anjo, Pai eterno, visite a cada um nesta hora, para conceder o que está precisando. Se é cura, seja cura. Se é libertação, que seja libertação. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, porque cremos, Senhor Jesus, na Tua provisão divina, em um profeta que veio para restaurar a fé dos filhos de Deus de hoje, na fé original dos pais do dia de Pentecostes. Pai, eu creio, Senhor Jesus, que essa palavra se manifestará nessa noiva, como naquele dia na Porta Formosa, quando Pedro e João chegou ali diante daquele homem paralítico, e ele pediu uma moeda, ele pediu uma esmola, mas Pedro, tomando a palavra, disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pai, que esta palavra cumpra nesta noiva, cumpra em nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Receba, minha irmã, a Tua cura, receba, meu irmão, a Tua vitória, a cura da enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, maior nome que se nomeia em cima no céu e embaixo na terra, pela autoridade da palavra, que cada filho de Deus receba a sua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém e amém a toda a palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira, se o Senhor permitir. Estamos despedidos, em nome de Jesus Cristo.